Fala galera, beleza? Hoje é segunda-feira, 28 de abril de 2025 e é com muita alegria que eu estou aqui fazendo esse vídeo para registrar o unboxing, a chegada do meu notebook novo, tá? Não vai dar para ver aqui direito, mas aqui é um notebook Avel que eu comprei e a primeira impressão foi extremamente positiva, certo? Eu comprei esse computador numa sexta-feira, 18 de abril, né? Era o feriado, era a sexta-feira santa, era um feriado. Então, 18 de abril, feriado, sábado, domingo, segunda-feira, 21 de abril, foi dia de Tiradentes, que também é feriado. Aí veio uma semana inteira, sábado, domingo, e a segunda seguinte hoje, é o dia que o computador chegou. Então, assim, na prática, foram 5 dias úteis do dia que eu paguei esse produto no site da Avel até a chegada na minha casa. Eu fiz a compra na manhã do dia 18, né, do feriado do dia 18, e agora são mais ou menos 1 hora da tarde do dia 28. Né? Então, assim, foi um prazo de 10 dias corridos, mas na prática só 5 dias úteis. No site da Vel, eles diziam que a entrega era em até 20 dias úteis. Eu fiquei até meio assustado. Eu paguei a entrega gratuita, né? Eu não paguei. Eu selecionei a entrega gratuita e o prazo era 20 dias úteis, mas chegou em 5. Show de bola. Extremamente feliz com isso. Gostaria também de registrar que esse é o meu terceiro notebook Avel, tá? Eu tive meu primeiro notebook Avel em 2014, comprei durante a Copa do Mundo no Brasil. Acho que na época pouca gente conhecia a marca. A Avel era uma empresa assim pequena de Santa Catarina, pouca gente no Brasil conhecia a Avel em 2014. Fui recomendado por um amigo e comprei. Gostei muito. Em 2019 decidi trocar de notebook, não porque o computador anterior parou de funcionar, mas simplesmente porque eu queria uma máquina melhor e tal. Eu fui, troquei novamente de computador, selecionando a Avel, e agora, 2025, novamente, o meu computador está ali, funcionando muito bem, mas assim, eu trabalho com isso, eu gosto de estar sempre atualizado, eu gosto de ter uma máquina que não me dê nenhum tipo de gargalo no meu dia a dia de trabalho, e aí eu estou decidindo trocar novamente. Então, assim, a máquina funciona perfeitamente, só trocando por uma questão assim de gostar de estar mais atualizado. Né? E aí, como eu tive uma experiência boa com a Vel nessas duas últimas compras, decidi manter a marca e vou continuar com a empresa. Então vamos agora fazer o unboxing, né? Vou abrir aqui. Pronto. É uma coisa legal que também eu fiquei conhecendo agora, né? Fiquei mais ciente agora, assim, as pessoas pensam assim, o prazo de entrega, 20 dias úteis, é meio complicado. Para mim deu muito certo. Eu estou em Recife, na região Nordeste. A fábrica da Avel, para quem não sabe, é em Manaus. Tá? A fábrica da Avel não é em São Paulo, a fábrica da Avel não é em Santa Catarina, é em Manaus. Então, talvez, o Recife estar mais perto de Manaus do que São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades, tenha ajudado o meu frete a chegar mais rápido. Mas aqui, inclusive aqui, não sei se vai dar para ver, aqui no próprio selo do frete, fala que é transporte aéreo, tá? Então, assim, não sei como é que funciona, não sei se tem alguma maneira de chegar mais rápido, mas aqui fala que é transporte aéreo, então assim, um voo daqui para Manaus é 3 horas, não tem perigo. Primeira coisa também, vem essa caixa de papelão aqui, a caixa não tem nenhuma amassada, ela tá perfeita, eu abri ela aqui agora, mas ela tá perfeita, não tem nenhum amassado, não tem nadinha, assim, foi bem cuidado na transportadora, e a gente tirando essa caixa feia, vai embora. Fica aqui a nossa caixa da Avel, certo? É um preto fosco com o símbolo da Avel. Abrindo aqui novamente, deixar aqui bem protegido. E aqui está já o notebook, tá? Ele veio com essa proteção de plástico aqui em cima. Ele é um Storm 469 com 32 GB de RAM. Não é muito pesado,
uma máquina boa, né? Eu estou acostumado com computador pesado, nunca me incomodo com o peso do computador, né? E para mim é um peso legal. Veio aqui sei lá, um folheto da Vel, os cabos e o carregador. O carregador estava meio fora do local aqui na caixa, mas não tem problema não, isso não é um problema sério não. Essa película aqui protetora tá meio feia também, mas é só para proteger mesmo, imagino que não é problema também não. Vou abrir aqui, virar agora pro lado de cá. Tudo certinho, aparentemente nenhum arranhão, nada. Veio com esse paninho aqui, né, protegendo aqui. Um outro protetor aqui no descanso do braço, né? É um computador preto. E a primeira coisa que eu vou fazer é aquilo que todo mundo quer fazer. Eu vou ficar fingindo que eu não quero, né? Eu quero ligar ele e ver aqui a potência da máquina. Primeira ligada da primeira história desse computador. Então vamos ver quanto tempo ele vai levar para ligar. Vamos ver também se a Vel mandou a bateria carregada, né? Se não mandou, já vai dar problema. Aparentemente tudo certo. Vamos ver. Por enquanto já vou tirando. Ih, rapaz. O que foi isso? Ele entrou no modo de BIOS aqui, por algum motivo, eu não apertei nada. Bom, aparentemente a Vel não mandou o sistema operacional instalado, né? A Vel vende os computadores sem o Windows, né? Já é uma prática antiga da empresa, mas nas outras duas oportunidades, quando eu comprei o computador, ela veio com o sistema operacional instalado e na minha residência, quando eu recebi o computador, eu já liguei, já funcionou tudo, eu só tive que colocar a minha licença, e eu comprei a minha licença separado, porque isso é muito mais barato do que comprar no site da Vel. Você pode comprar a licença do Windows em algum site separado e sai mais barato do que comprar com a Vel, né? Mas aqui aparentemente não é o caso, tanto que ele não está ligando. Ele não está dando boot no Windows, né? Está só ligando aqui na BIOS. Mas aqui está o i9 14900HX, a velocidade da memória, total de memória 32 GB. Aparentemente está tudo certo, não dá para ver placa de vídeo, não dá para ver essas coisas aqui. Eu vou precisar instalar o Windows agora por conta própria, né? Aqui está dizendo o SSD, a marca, né? 4C de 512 GB. Aparentemente está tudo certo. O boot dele, pois é, tá aqui, mas não me dá a opção de boot, porque provavelmente a Vel não instalou SO nenhum nesse computador. É uma pisada na bola, né? É uma pisada na bola. E eu vou ter que fazer agora por conta própria, mas para mim isso não é muito problema não. Para um usuário leigo, talvez isso seja o problema. Para mim é tranquilo. Eu vou fazer isso agora. Fala galera, eu estou voltando aqui agora para terminar o meu unboxing e dá para notar pela diferença da iluminação que demorou mais do que eu gostaria. O que foi que aconteceu? Pois bem, eu estava fazendo o unboxing no início do vídeo e quando eu tentei ligar ao computador, o notebook não detectou um sistema operacional e ele ficou o tempo todo reiniciando, porque ele não encontrava nenhum sistema operacional instalado. O que aconteceu? Por padrão, as máquinas da Vel são vendidas sem o Windows, né? Que é uma maneira que eles fazem de economizar. Então eles cobram mais caro para vender o computador junto com o Windows. Até aí tudo bem. Mas por padrão, mesmo as máquinas que são vendidas sem o Windows, elas são vendidas com um sistema operacional básico instalado, até porque a pessoa que montou o notebook precisa testar, precisa instalar os drivers e precisa fazer um mínimo de configuração
para que a máquina saia da loja, saia da fábrica utilizável, mesmo que ela está sendo vendida sem Windows, sem Office, sem jogo, sem nada. Ela tem que sair utilizável. E não foi isso que aconteceu comigo. A máquina veio sem absolutamente nada, eu tive que fazer essa instalação manual. E foi complicado. Eu consegui fazer porque eu tenho conhecimento técnico de informática, eu sei me virar e eu sei usar a internet, e eu tinha outro computador aqui em casa para usar Google e me ajudar com o que eu precisava, mas eu garanto que mais de 50% das pessoas que compram um computador não conseguiriam ter realizado os procedimentos que eu realizei, certo? Foi uma coisa extremamente complicada. Então, assim, foi uma decepção bem grande. E a decepção só piorou quando eu entrei em contato com o suporte da Avel. No momento que aconteceu aquilo, que eu encerrei o vídeo, imediatamente eu entrei em contato com o suporte da Avel. E a primeira coisa que a menina da Avel falou, depois que eu identifiquei o número do pedido, o código e tudo mais, foi que o meu pedido não incluía o Windows e justamente por isso a máquina foi vendida completamente zerada, sem nada. Então, assim, eu não entrei no mérito de discutir com ela o que eles estavam errados ou não, porque não iria resolver nada aquilo ali, mas para mim foi um erro grande dela, não dela, assim, foi um erro grande da Avel, e ela, enquanto funcionária da Avel, tentando mascarar o erro, certo? Então, assim, todo equipamento eletroeletrônico tem que ser testado antes de sair da fábrica. Você compra uma geladeira, é óbvio que o cara lá na fábrica testou aquela geladeira antes de entregar para a loja. Ela vai sem gelo, ela vai sem comida, mas ela é testada. A mesma coisa um carro, né? Quem já comprou um carro zero de verdade na concessionária sabe que o carro não é zero. Quando você compra um carro zero numa concessionária, ele sai ali com 40, 50 quilômetros rodados. Porque mesmo antes de sair da fábrica, o carro é ligado, ele é dirigido, ele é testado, né? Ele é todo verificado por um conjunto de técnicos da fábrica para garantir que aquele aparelho ali está em condição de uso, que o cliente não vai ligar a chave e vai sair fumaça do motor por qualquer motivo. A mesma coisa é um computador. Essa máquina me custou R$ 10.300, que eu paguei à vista, porque na Avel, se você parcela no cartão, eles cobram juros, né? Então, assim, é um valor alto para um bem, né? Não é tão caro quanto um carro zero, mas é mais caro do que uma moto 0 km, né? Muitas motos por aí que não custam tanto assim, e tantas outras coisas. E pela questão do computador ter vindo sem sistema operacional, eu tenho absolutamente certeza que o técnico que montou essa máquina não testou. Ele não teria tido condição nenhuma de testar essa máquina porque não tinha nada na máquina para ser testado, né? Então, assim, ele ligou, ele montou os componentes internos, porque a Avel compra peças de diferentes fornecedores para montar o computador. Então, ele montou os componentes internos, parafusou, fechou a máquina e despachou. Ele não teve como ligar a máquina, verificar que estava tudo ok, tudo funcionando corretamente, que nenhum dos componentes estava com defeito, por exemplo, que poderia ter acontecido. Então é uma pisada na bola muito grande por parte da Avel isso. Eu estava falando bem pra caramba da empresa no início do vídeo, e infelizmente eu vou encerrar o vídeo falando essas verdades, né? Eu acho o seguinte, errar é humano, uma empresa com, sei lá, 200 funcionários, sei lá quantos funcionários a Avel tem, é suscetível a erro, então a empresa não tem como controlar que cada funcionário vai ser perfeito, e errar é humano, todo mundo erra, eu erro pra caramba também, mas quando a gente está lidando com um consumidor que desembolsou um valor considerável para comprar esse computador, eu acho que a gente tem que ter um processo para tratamento de erro mais bem elaborado, né? Porra, imagina você compra o carro zero e na hora que você está saindo da loja, o motor começa a pegar fogo lá, saindo da loja. O vendedor não pode virar para você e dizer, foi culpa sua porque você não trocou o óleo do computador, do carro.
Não, ele tem que virar para você, lhe resgatar, lhe prestar os primeiros socorros, colocar o carro para dentro da concessionária e dizer, não, a gente vai cuidar de você primeiro e depois a gente vai resolver esse carro aí, porque não tem como um carro ser vendido e quebrar em menos de 10 quilômetros, né? Então, é mais ou menos o mesmo procedimento que eu esperava que a Vel tivesse comigo. Eu esperava que a pessoa do suporte que eu entrei em contato tivesse tido a clareza para me acalmar naquele momento, a clareza para dizer que não era culpa minha, que foi um erro qualquer da empresa e ligar para mim, entrar em contato e me instruir no passo a passo para resolver aquele problema, né? Eu acho que seria uma atitude muito mais amigável, muito mais humana, a pessoa ter me ligado, ter dado passo a passo certinho que eu precisaria para ter saído daquele problema, porque é um absurdo você comprar um computador de 10 mil reais, chegar em casa e não conseguir ligar, né? É um absurdo. Então, assim, eu falei que eu acredito que mais de 50% das pessoas não conseguiria ter realizado o procedimento que eu realizei. Agora eu vou dizer por quê. Para instalar o Windows nessa máquina, primeiro eu precisei ter um outro computador, que por questão eu tenho, né? Então eu precisei ter um outro computador, fazer o download do Windows nesse outro computador. Isso seria impossível de fazer no celular. Com o outro computador, quando eu baixei o Windows no outro computador, eu precisei utilizar um pendrive. Esse pendrive tinha que ter pelo menos 8 GB. E aí eu instalei o Windows no pendrive. Em seguida, eu pluguei o pendrive nesse computador aqui, o novo, certo? E fiz a instalação do Windows a partir do pendrive. Então, assim, qualquer um que quisesse fazer isso que eu fiz, precisaria no mínimo ter um outro computador e ter um pendrive. Ainda assim, durante o processo de instalação do Windows, como não havia nenhum driver instalado, o próprio touchpad desse notebook aqui não funcionava. Então, assim, eu tive que fazer a instalação do Windows sem usar o touchpad. Por sorte, eu tenho um mouse aqui e eu consegui usar o mouse, mas o touchpad do computador não funcionou até eu instalar os drivers dele. E a mesma coisa foi a placa do Wi-Fi. Então, assim, não sei se você já teve a experiência de instalar o Windows pela primeira vez, mas o Windows 11, seja ele original, seja ele pirata, na hora que você instala ele pela primeira vez, ele lhe obriga a se conectar com a internet. É mais ou menos como um iPhone, mais ou menos como um Android, que quando você liga ele pela primeira vez, pede para você conectar na internet e colocar sua conta lá, fazer o login na sua conta. Então a mesma coisa acontece com o computador, ele tenta se conectar com a internet. E como não havia nenhum driver instalado, ele não conseguiu achar minha rede Wi-Fi. Então eu tive que novamente voltar no meu outro computador, fazer o download dos drivers do Wi-Fi, pegar o pendrive, conectar o pendrive, descarregar os drivers do Wi-Fi no computador e fazer a instalação desses drivers para minimamente conseguir instalar o Windows. Então assim, o unboxing, que deveria levar 10 ou 15 minutos, levou muito mais de 2 horas, porque eu tive todo um processo de encontrar todas as ferramentas e softwares e tudo mais que eu precisava para instalar essa máquina. Acabou demorando mais de 2 horas, porque no meio do caminho eu parei, fui comer, fui fazer outras coisas e eu não tive tempo de fazer tudo continuamente, mas é um processo que levaria 10 minutos, infelizmente levou mais de 2 horas e a Avel, enquanto realizando o suporte comigo, não foi capaz de assumir o erro, assumir a falha e prestar um atendimento mais humano, né? É isso. Eu não vou fazer um review agora, talvez amanhã ou outro dia eu faça um review desse computador. A ideia desse vídeo era apenas um unboxing, ele já está super longo devido a esse ocorrido, e é isso aí. A máquina está aqui, amanhã, nos próximos dias eu vou testar o máximo possível para garantir que todos os componentes estão 100% de acordo com suas especificações e que eu não tive mais nenhuma surpresa negativa com a Vel. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até a próxima e boa noite.